Olá, eu sou Yara e hoje eu vou falar um pouquinho do projeto que eu apresentei na disciplina de Seminários de Pesquisa em Agroecologia e Desenvolvimento Rural 2. A minha orientadora é a professora Marta Verrumo Bernardi, meu co-orientador é o professor Gilberto Lisca, e a linha de pesquisa que eu escolhi foi a de Tecnologias e Processos em Sistemas Agroecológicos. O título do meu projeto é O Efeito de Tempo de Prateleira no Perfil Sensorial do Açúcar Mascavo. E eu vou falar um pouquinho agora do que é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele vem da cana-de-açúcar e ele é um açúcar mais bruto. Ele não passou por processo químico, como acontece no açúcar cristal e no açúcar refinado. E ele possui muito mais características parecidas com a cana-de-açúcar, como, por exemplo, a presença de mais minerais e vitaminas. Nesse caso, o teor de cálcio, de magnésio, de potássio e de fósforo são maiores do que os encontrados nos outros açúcares. Isso quando são encontrados, porque às vezes só tem um resquício de minerais ou vitaminas. Ele também é muito utilizado para pessoas que querem uma dieta mais saudável, com produtos que tenham menos substâncias químicas. E a coloração dele é um pouco diferente do que estamos acostumados. Ele é marrom, marrom mais escuro, podendo variar, na verdade, os tons de marrons, do mais claro para o mais escuro. E como esse açúcar é produzido? A cana ela vai ser colhida na época certa de colheita para que o produto final não sofra nenhum tipo de alteração na sua qualidade. A cana é cortada, ela é levada ao local onde ela será processada, lá ela passará por uma limpeza onde serão retiradas todas as impurezas e as partículas indesejadas, e ela vai passar pelo processo de moagem. O processo de moagem vai fazer a extração do caldo. Esse caldo ele vai passar por um filtro, onde serão retiradas partículas maiores, e vai passar pelo processo de calagem, que vai fazer com que o pH do caldo ele se estabilize. Depois ele vai passar pelo processo de decantação e vai fazer com que no final mais partículas, mais sujeiras ou qualquer coisa, impurezas, né, que estão no caldo, elas sejam retiradas. Após esse processo, ele será aquecido. Então, vai fazer com que a água que está nesse caldo, ela seja evaporada e ele vai passar pelo cozimento até ficar concentrado, originando uma massa que ela vai ser batida até ela resfriar e os cristais da sacarose virarem açúcar. Nesse momento, essa massa vai passar desse processo, vai passar por um secador para diminuir a umidade dele e o açúcar vai ser empacotado, armazenado e também destinado ao seu destino de comercialização. E análise sensorial? O que é análise sensorial? Ela é uma disciplina que ela mede e analisa as reações que as pessoas têm em relação aos alimentos, aos outros tipos de materiais e produtos, e ela são as sensações percebidas pelos nossos sentidos, como o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Na análise sensorial, são analisados os atributos de aparência, textura, aroma e sabor. Esses atributos, eles podem ser medidos por métodos sensoriais, que são divididos em três categorias: os discriminativos, os descritivos e os afetivos. Os discriminativos, eles são os de diferença, que eles vão pegar um atributo e vão ver se tem ou não diferença entre ele. O descritivo, ele vai descrever o atributo, as características do produto ou do alimento, mas para isso vai precisar de uma equipe mais treinada. E todos os resultados obtidos nessa análise vão passar por uma análise estatística. Os afetivos, eles são aqueles testes que levam em consideração a opinião da pessoa. No processo de fabricação do açúcar mascavo, é muito importante prestar atenção em alguns pontos, porque durante o processo, podem ser alterados os atributos, como a cor, o sabor. Então, tem na parte de utensílios, quais utensílios vão ser utilizados, a temperatura, como vai estar tudo, porque se isso
acontecer, pode ser que as alterações do produto não sejam tão boas, podem ser coisas ruins, e aí não é muito legal, porque a qualidade do produto vai ser mais baixa. E o que é a vida de prateleira? A vida de prateleira é um tempo no qual um produto alimentício ele mantém seguro e preservando as suas características sensoriais, químicas, físicas e microbiológicas. É o tempo máximo que o produto ele consegue, por exemplo, nesse caso do projeto, permanecer, por exemplo, na prateleira do supermercado. Quanto tempo ele pode ficar lá sem que as características dele, de sabor, de odor, de textura, elas sejam alteradas. E a parte microbiológica também, que é a parte de contaminação, de bactéria, de fungos. Até quanto tempo esse produto ele aguentaria e seria seguro para consumo? Na vida de para estimar a vida de prateleira, existem algumas etapas e o produto ele tem que ter um acompanhamento da temperatura e da umidade. No projeto, ele vai ficar num laboratório e nesse laboratório vai ser está sendo tudo controlado, né? Então, ao final, nós vamos ver o que está acontecendo com ele, se teve ou não algum tipo de alteração. Por que essa pesquisa ela deve ser realizada? O açúcar mascavo, ele é um açúcar que, por lei, ele ainda não tem uma padronização. E isso é complicado, porque cada pessoa acaba produzindo de um jeito diferente. Então, algumas etapas elas são muito parecidas, mas algumas coisas são bem diferentes, e isso é um pouco complicado, né? Porque assim, a gente tem que sempre preservar a qualidade do produto. Então, criar uma padronização seria muito bom em relação ao teor de umidade, as características sensoriais, as microbiológicas. E para isso, primeiro tem que existir uma identidade do açúcar mascavo. O que é o açúcar mascavo? Definir ele bem para que no futuro seja proposta uma normativa, uma maneira de como produzir o açúcar mascavo de uma forma padronizada. Ainda é muito difícil encontrar informações específicas do açúcar mascavo no tempo de prateleira. Então, isso é muito importante descobrir e cada vez mais os projetos buscarem uma outra maneira, ou então né, propor coisas diferentes para que isso seja alcançado, para que o produto ele obtenha qualidade e mais informações. E qual é o objetivo da pesquisa? É descrever e acompanhar o perfil sensorial de açúcares mascavo com 4 teores de umidade e uma condição de armazenamento, utilizando a análise descritiva quantitativa, ADQ, pelo período de 18 meses, sendo as análises realizadas de 3 em 3 meses. Os atributos sensoriais que serão analisados serão o de textura e o de aparência, e a condição de armazenamento vai ser simulando a prateleira do supermercado, a exposição à venda. Quais serão as análises realizadas? A análise sensorial ela será através de uma metodologia descritiva, análise descritiva quantitativa, conhecida como ADQ. Será também realizada a análise de cor instrumental. As análises de acompanhamento de umidade coliformes para saber qual está sendo o comportamento das amostras durante o armazenamento. E todas essas análises, todos os seus resultados serão feitos através da análise estatística com auxílio de um programa chamado R. E o que nós esperamos com essa pesquisa? Obter dados sobre o tempo de prateleira do açúcar mascavo na estocagem, a fim de saber se ocorreram alterações em suas características sensoriais e a qualidade durante o armazenamento. Essa foi a minha apresentação, aqui estão algumas referências que foram utilizadas no trabalho e eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Obrigada!